Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, meu querido e amado irmão. Vamos então hoje aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1, verso 3, que é muito mal interpretado por muitas pessoas. Mas eu quero aqui deixar a interpretação correta para que você possa refletir e aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Lá em João 14, do verso 1 ao verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Portanto, ainda lá no verso 3, né, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Uma das coisas que ocorre na interpretação desse texto é que algumas pessoas imaginam que nesse contexto Jesus está dizendo que estaria preparando um lugar para nós, como se esse lugar ainda não existisse. Isso não é verdade. O lugar onde nós vamos ficar nos céus já está preparado muito antes da criação do mundo. E é isso que nós temos que entender e compreender nesse texto. Quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele já disse, já tem moradas lá. Mas aí ele diz ainda, né, ele continua dizendo, se não fosse assim, ou seja, se não fosse assim, se não tivesse muitas moradas, se não houvesse muitas moradas, então eu iria preparar-vos lugar. Mas não há uma necessidade de Jesus preparar nenhum lugar, porque esse lugar já está preparado por ele e pelo Pai, muito antes, né, do mundo ter sido criado. Porque Deus já sabia, na sua onisciência, o que iria acontecer e o que nós precisaríamos, né, para depois habitar eternamente com ele. Então eu quero que você entenda que nesse contexto não há aqui a necessidade de ser feito nenhum local para nós ficarmos lá nos céus. Esse local já existe desde a criação do mundo, antes da criação do mundo. Jesus está aqui apenas fazendo uma afirmação de que na casa do meu pai há muitas moradas. Depois ele diz, se não fosse assim ou não houvesse, eu iria vos preparar lugar. Então ele está dizendo que se não tivesse nada lá, ele iria preparar. E aí ele conclui dizendo, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, na verdade, eu quero que você entenda que o lugar já existe, já está pronto, e que nós está aguardando lá para que possamos viver eternamente com Cristo. Então, nesta passagem fica muito claro que Jesus disse que se não houvesse, mas como ele afirma anteriormente que o lugar já havia e que havia muitos lugares, poderia até pensar, de repente, esse lugar não é suficiente pela quantidade de pessoas que vai morar nos céus. Aí implicaria na questão de Deus não ser onisciente, não conhecer, não saber quantos iriam morar nos céus, muito antes dessas pessoas decidirem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E não é assim. Ele é onisciente e ele sabe todas as coisas. Então, com muita antecedência, antes mesmo de nós sermos criados, ele já sabia quantos iriam para os céus e quantos lugares seria necessário, se é que há uma necessidade de um lugar físico. Às vezes imaginamos até que é um lugar físico e de repente não tem nada a ver com um lugar físico e é apenas um lugar espiritual, como os céus, ou um local, né, que pode ser tão imenso, tão extenso, né, que mesmo que toda a humanidade se convertesse, havia espaço para todos eles viver. Ok? Então por hoje é só, fique com Deus, um shalom para você e que Deus abençoe grandemente o seu dia. Um grande abraço. Aqui é o pastor Luiz Caetano, lembrando para você que, por favor, se inscreva no meu canal, acione o sininho e deixe o seu like, dessa forma você vai estar me ajudando e levando então este canal a crescer e a desenvolver. Obrigado, fique com Deus.